Olá, você está conosco aqui no programa Família e Sociedade, um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse programa é produzido pela Capelania do Campus Campinas, como nós chamamos Mackenzie Campinas. Eu sou o Marcelo Coelho, sou o capelão do campus e nós temos estado juntos aqui conversando sobre temas que estão afetos à família, que podem nos ajudar nas questões familiares, nos ajudar a refletir, a pensar e a, sobretudo, trazer os nossos valores para o seio familiar e podermos ter respostas daquilo que nós aprendemos pelos nossos princípios confessionais, para o auxílio, para o apoio, para a reafirmação dos valores da família. Esse programa é um programa inclusivo também. Como você sabe, você pode participar conosco pelas redes sociais. A Vitória vai te dizer como você pode participar. Você pode participar do programa através do Face da Capelania Mackenzie, do Twitter @capelaniamcamp ou pela hashtag Família e Sociedade. Lembrando que essa interatividade é permanente, podendo fazer perguntas sobre família e sociedade a qualquer momento. E hoje a gente vai conversar, talvez de uma forma um pouco mais profunda, sobre os valores familiares. Vamos conversar sobre cultura na família. Eu tenho aqui conosco o nosso convidado, o reverendo Ezoil Paniagua, já um amigo também de longa data. E o reverendo Ezoil é pesquisador, ele cursa aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie o curso de Ciências da Religião. E ele é o segundo pesquisador, se eu não me engano, internacional, do nosso Centro de Filosofia, Educação e Teologia, o nosso CEFT. Ele fez uma viagem para sua pesquisa a uma colônia menonita chamada Nueva Dourado, que fica em Coruguati, no Paraguai. Ele passou lá 15 dias, foi com a sua esposa, para conhecer de dentro, ou por dentro, como vive uma colônia autossuficiente em todos os aspectos, né? Com esse princípio de colônia mesmo, de comunidade que fica circunscrita ao seu espaço físico, ao seu espaço cultural. Ali as crianças nascem, ali as pessoas se casam, ali eles produzem os seus alimentos. Enfim, nós vamos poder, junto com o reverendo Ezoil, conhecer essa colônia a partir da sua pesquisa, mas principalmente refletir sobre alguns valores da família. Muito bom ter você aqui com a gente, Ezoil. Que bom que você pode compartilhar com a gente, com o público, a sua experiência, a sua percepção dessa sua pesquisa na colônia menonita Nueva Dourado. Eu que agradeço, Marcelo, uma satisfação estar com você. É uma honra poder revê-lo e podermos conversar um pouquinho sobre essa pesquisa que nós fizemos lá na cidade de Coruguati, no Paraguai. Legal. Então comece falando para a gente como é que essa coisa toda começou. Como é que você chegou aí para lá, como é que é o seu projeto, qual é o seu projeto e como você conseguiu esse status aí de pesquisador internacional. Bem, o curso de Ciências da Religião aqui do Mackenzie me patrocinou essa pesquisa, né? Pagou toda a despesa, eu fui lá em 2 momentos e quando eu estava apresentando o meu projeto para o CIP, eu havia falado no meu projeto que o meu sonho era pesquisar esse grupo. E o Dr. João Batista estava ouvindo a apresentação e ele pediu para o coordenador Ricardo Bitum para que ele assumisse a minha, pudesse me coordenar, né, me orientar no projeto. E explica para os nossos telespectadores o que é o CIP. O CIP é um seminário que é apresentado internamente para os docentes e os demais colegas de curso, onde você deve apresentar o teu projeto de pesquisa, né, para todo mundo saber o que você está pesquisando. E naquele dia, quando eu estava apresentando, eu havia dito que o meu grande sonho era pesquisar essa comunidade, porque eu tinha lido uma entrevista, uma reportagem
lá nos anos 80, na revista Veja, sobre os menonitas. E aí nasceu o desejo, mas na época eu não tinha condições. Mas o doutor João ouviu e falou, não, nós vamos fazer essa pesquisa. E desde 1980, pela matéria da revista, foi revista plantada Veja. uma sementinha que agora veio germinar e frutificar. Frutificar, e o Mackenzie me privilegiou com isso, né? E eu tive a alegria de poder estar lá com o grupo. É um grupo bastante fechado, é uma etnicidade bem arraigada, uma religiosidade muito particularizada. Eles não permitem, né, que pessoas de fora possam aderir à religião e nem mesmo à vida na comunidade. Então, a partir daí nós então estávamos fazendo uma pré-pesquisa, percebemos esse fato, essa etnicidade e essa religiosidade, ou melhor, essa religião que é particular deles, que não permite ninguém de fora entrar, ainda que permita os que estão dentro sair, né? Mas para retornar um processo muito difícil e doloroso para eles. Então, Qual é a tradição religiosa dos menonitas? Os menonitas, como você sabe, eles vêm da reforma religiosa lá de 1517 com Lutero. Menon Simon é o grande ícone dos menonitas, porque havia deflagrado a reforma. Zwinglio, na cidade dele, era um reformador radical, vamos assim dizer, mas havia um grupo um pouco mais radical que queria ir mais a fundo. E o Menon Simon, ele é o principal ícone, porque foi ele que pensou, vamos assim dizer, toda a teologia do movimento anabatista. E a grande teologia dele, a grande defesa dele, é que a igreja deve ser separada do Estado. Sociedade. E mais do que isso, ele olhou para Lutero, por exemplo, para Zwinglio, e dizia o seguinte: vocês estão tentando construir uma igreja em cima do alicerce velho. Nós propomos uma nova igreja. Esqueça essa igreja, vamos começar uma igreja do zero. E essa é a proposta dos menonitas. Agora, conta pra gente o que você viu lá. Assim, o que mais te chamou a atenção ao adentrar nessa colônia e passar esse tempo de convívio com eles ali? O que mais te chamou a atenção? A questão familiar, a questão da unidade familiar, como um casamento, como que o casamento acontece, como que um pai e uma mãe educam seus filhos, quais são os resultados dessa educação para essas crianças, o procedimento dessas crianças. Para começar, elas só falam em alemão. A língua das crianças, para os meninos até 12 anos, é o alemão. Para as meninas, até os 13 anos, é o alemão. Parece que a gente tem uma pergunta do internauta sobre sobre o que você está falando aqui, sobre a questão da educação. Como é a educação das crianças na colônia? Existem três níveis de educação, posso dizer. Primeiro, a familiar, até para as meninas, né? Os meninos entram na escola com 6 anos, as meninas entram com 7 anos. Por isso que elas saem com 13. Mas até os 6 anos para os meninos, ele está sendo mentoreado, ensinado, cuidado pela mãe e pelo pai. E no interior da residência, da casa do lar, somente o alemão. Só fala o alemão alto da Ucrânia. Já é um alemão já que já não está em voga atualmente. E depois a criança vai para a escola. Na escola, ela fica então numa educação multisseriada, onde tem um professor no alto do tablado, as meninas à sua direita, os meninos à sua esquerda, e eles só estudam a Bíblia em alemão. A Bíblia é o currículo? É o currículo todo. Né? O alemão traduzido por Lutero. Ainda é a mesma tradução. Então eles ensinam as crianças que estão lá no comecinho o alfabeto alemão, depois vem o catecismo, depois vem o Novo Testamento e por fim a Bíblia toda. Esse é o currículo deles. Não tem outro ensino, não tem jornal, não tem televisão, não tem livro didático, nada, é só isso. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já nós voltamos com o programa Família e Sociedade.
Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Você está com a gente aqui, é muito bem-vindo no programa Família e Sociedade. Hoje nós estamos conversando sobre uma pesquisa do reverendo Ezoil na colônia menonita, no Eva Dourado, no Paraguai. Essa colônia tem 37 anos, você falou, de existência. Exatamente. Tá. Você estava falando da educação, que as crianças são educadas apenas com a Bíblia. E qual é o sentido disso, pelo que você percebeu, assim, na formação do caráter do adulto, por exemplo? Você viu algum reflexo disso no convívio que você teve com os adultos, com os jovens mais maduros, dessa educação bíblica no início? Então, o que nós constatamos como resultado, a colônia tem 37 anos. A ênfase na família. Como que eu cheguei a uma conclusão? Em 37 anos, a colônia nunca teve um divórcio. Nunca teve um divórcio. Então isso Quantas pessoas tem na colônia? A colônia tem 350 famílias, 2.500 famílias, 2.500 pessoas, num território de mais ou menos 21 mil hectares. Eles não têm assim uma fronteira, um muro. Existem lá fazendas? Tudo são sítios, né? São sitiantes. Tá. Né? Imaginar no Brasil o pessoal que recebe terra aí do governo. Aí vira uma vila, né? E lá eles têm a vila deles. Só que são 21 mil hectares, o território deles está dividido em 19 campos ou 19 agrovilas ou pequenos povoadinhos, né? Com cerca de 17 escolas, praticamente em cada campo tem uma escola. Eles têm 500 alunos, né, onde estão aprendendo a bem. 17 escolas. 17 escolas. Então a ênfase na educação é muito grande. Muito né? grande. Você acredita que isso vem do próprio da própria origem bíblica, essa ênfase na educação? É porque o Menon Simo, dos princípios que ele defendeu, um dos princípios que ele defendeu, é que a Bíblia realmente é a única regra de fé para eles. Não tem outra coisa. Nada para ele substituiria a Bíblia. Então, o principal líder lá, de Juan Oel, ele disse, nós guardamos o que nós aprendemos dos nossos pais. E eu perguntei, o que é que vocês aprenderam? Nós aprendemos que a Bíblia é a palavra. E isso me lembra o Salmo 78, né? O que os nossos pais nos contaram, não vamos encobrir a vindoura geração. Deuteronômio 6, que deve ensinar a criança, no caminho que deve andar, essas coisas todas aí. Aliás, é provérbios, né? Mas Deuteronômio 6 fala de colocar na mente da criança, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, eu vejo que essa confessionalidade deles, nessa crença na Bíblia, e só conhecer a Bíblia, nada além. Eles não têm celular, eles não têm televisão, não têm rádio, eles não têm automóvel, não tem tudo de charrete, de carroça. Então, é o reflexo do conhecimento bíblico deles, da maneira deles viverem a vida. Antes de continuar aqui, vamos ouvir uma pergunta do internauta, e aí a gente continua. Ainda sobre a questão da educação, qual o lugar social do professor na colônia? Interessante essa pergunta, porque o que eu percebi lá é que o professor é praticamente um ídolo, profundamente respeitado, Então querido. ele tem um lugar social de destaque. De destaque, muito destacado. Inclusive, para você ter uma ideia, a colônia, as famílias, né, é que constroem a escola, contratam o professor, que também é um colono,
Aham. né? E como é que ele chega ao status de professor? Porque quando ele era aluno, se destacou. Era um aluno esforçado e essas coisas todas. Mas o professor, ele é respeitado. O que ele fala realmente é a lei. As Ele crianças, também é um modelo moral modelo moral, modelo de família, modelo de pai. Porque os pais vão querer alguém que seja referência para ensinar os filhos. Então, são os pais que escolhem esse professor. E ele ganha relativamente bem para ser professor das 7 da manhã até ao meio-dia, porque ele também tem o sítio dele, tem a casa dele, tem a fazenda dele, essas coisas todas. Como é que foi para você, reverendo Ezoil, você que vive como nós aqui na sociedade onde nós vivemos, de repente passar esse tempo com essa comunidade, como você disse que não tem automóvel, não tem celular, não tem comunicação por rádio, televisão, etc. Como é que foi esse impacto cultural para você? Você acha que faltava alguma coisa para aquelas pessoas, para essas 2.000 e poucas pessoas ali? Você acha que elas estão, como é que eu vou dizer, falta alguma coisa para elas? É uma pergunta que eu fiz para um jovem e fiz também para um adulto. Se eles eram felizes lá. A resposta que eu ouvi do adulto, ele falou assim, olha, isso aqui é o paraíso. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Nós criamos nossos filhos aqui. Não temos filhos rebeldes. Nós estamos felizes aqui. Perguntei para o jovem, você pensa em sair daqui? Ele falou, para que você é daqui? Ele tinha 21 anos, já era casado, e lá eles casam cedo. E interessante que o casamento não é arranjado, tem que realmente conquistar a menina, né? Tem toda uma estrutura de divisão de terra, essas coisas todas, mas o que eu constatei é que ali é o mundo deles, ali é realmente o paraíso deles, e eles são felizes e reconhecem como um local que Deus realmente preparou para eles. E você, o que pensa disso? Estamos falando aqui de uma comunidade, de uma colônia, que vive totalmente isolada do, digamos, mundo real, ou mundo que nós vivemos. Você acha que é por aí? No próximo bloco, nós vamos confrontar esse valor de comunidade, de família, com o valor reformado, ou a postura reformada de inserção do cristão no Estado, na comunidade, na sociedade e assim por diante. Não saia daí, já já nós voltamos com o programa Família e Sociedade. Estamos no último bloco do programa Família e Sociedade, hoje conversando sobre a colônia menonita Nueva Durango. É isso? Durango. Durango. É uma homenagem à cidade do México, né? Durango. E eu acho interessante porque esse aspecto, como o reverendo Ezoil disse, ele vem desde a reforma do século XVI, mas com uma visão confessional anabatista, que defende a cisão total entre a igreja e o Estado. A igreja é uma coisa, os cristãos não devem se envolver com as coisas do Estado. Exato. Mas a gente pensa diferente, né? Aqui na cosmovisão defendida pelo Mackenzie, nós entendemos que o cristão deve se inserir, que o envolvimento do cristão no Estado é legítimo. Inclusive, João Calvino dizia
que há 3 formas do cristão se envolver com o Estado, com a política, com a coisa pública, né? Elegendo os seus representantes, participando do governo e contribuindo, seja com a fiscalização, seja com os seus recursos, com os impostos, para que a sociedade vá bem, né? E o princípio bíblico que a gente entende, reverendo Zoil, é que Deus instituiu o Estado para o bem da humanidade, né? Como é que eles interpretam, por exemplo, alguns textos como esse, né? Que a gente tem que respeitar a autoridade, que a autoridade não existe que não seja instituída por Deus, que o Estado é uma bênção de Deus para diminuir os efeitos do mal. Aquela oração de Jesus, por exemplo, quando ele disse ao Pai, na oração sacerdotal, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como que você acha que eles entendem esses aspectos, já que estudam tanto assim a Bíblia? Esse é um dos paradoxos que a gente observa lá. Eles dizem o seguinte, eu fiz essa pergunta para o Conselho de Pastores, né? Eles dizem o seguinte, olha, nós pagamos nossos impostos, nós somos ordeiros, nós não geramos nenhuma dívida para o Estado com um médico, nós temos a nossa enfermaria, contratamos a nossa enfermeira. Então e quando tem um caso mais grave de enfermidade, aí nesse caso é levado para o hospital. Nesse caso. Mas os partos são Você soube de algum caso assim? De pessoas que têm, por exemplo, fizeram um câncer, uma outra doença que precisaram de hospitalização? Não. Também não entrei nesse viés da pesquisa. Mas, enfim, para eles contribuem com o Estado dessa forma. Pagam os impostos, eles são ordeiros, são educados. Eu fiz uma pesquisa na cidade sobre eles não geram demanda para o Estado, digamos assim, de segurança pública, de saúde, etc. E paga todos os impostos. São os maiores produtores de leite da região. Eles vendem o leite fora. Para uma empresa privada. Tá. Eles vendem todo ano cerca de 2.000 bois, né, frigoríficos. Eles são produtores de milho, soja. Eles estão ajudando o Estado. Então só que eles não Então não há uma separação total, digamos assim, é muito mais uma separação conceitual e de valor. De valor. É lógico, a Lei 512 de 1927 garante a eles a isenção do serviço militar. Por isso eles foram ao Paraguai. E dá outras garantias, né? Eles, por exemplo, não cantam o hino nacional nas escolas. Eles não são obrigados a falar o Guarani e o espanhol, porque o Paraguai é um país bilíngue, um dos poucos. Por que eles aprendem o espanhol e o Guarani? Porque é a língua do comércio. E eles fazem negócio com paraguaios. Tem paraguaios trabalhando para eles, mas só trabalhando. E é interessante que quando a minha esposa falou para uma menina, meu nome é Elaine, qual é o seu nome? O pai da menina, que era um professor falou assim, ela não fala o espanhol, ela só fala alemão. Mas por quê? Ele falou assim, é uma das maneiras que nós temos de preservar a integridade da menina, de alguém vir de fora e tentar assediá-la. Então eles têm essa visão de que eles contribuem com o Estado. Eles ficarem fechados dentro da sua própria cultura, para eles é uma forma de proteção também. É uma proteção. Vamos ver aqui a última pergunta do internauta e a gente caminha aqui para esse desfecho. Ok. Antes da última pergunta, gostaria de agradecer mais uma vez aos internautas que participaram. E você que ainda não participou, fique à vontade para participar nos próximos programas de Família e Sociedade. A pergunta é por que ninguém pode entrar na colônia, mas quem vive lá pode sair, que foi citado no primeiro bloco. Ok. Primeiro que, como é um grupo etnocêntrico, e etnocêntrico significa eu em relação ao outro. E como eles têm uma tradição que eles trouxeram da Ucrânia, e eles são holandeses e também são alemães, eles entendem que ser menonita realmente tem que ser holandês ou alemão. Então, como que um paraguaio poderia se tornar um menonita? Porque vai além
dessa questão só de território, estar ali. Então Uma questão de não há nenhuma preocupação com a evangelização a mundial, por exemplo. evangelização. Não. Pergunta Não. feita também, mas Menon Simo disse nos seus escritos que ele daria a vida dele para evangelizar o mundo. E eles Então, disseram, também mais talvez um outro paradoxo é, aí. e eles disseram, não, mas nós estamos contribuindo. Não é só o nosso testemunho é suficiente. E é interessante que as pessoas de fora falam, não, os menonitas, se você precisar deles, eles ajudam no que for preciso. Eles não deixam ninguém na mão. Então, para eles, isso já é evangelização. Mas, você lá e eu aqui. É uma pena a gente ter tão pouco tempo para conversar sobre isso, né? Mas realmente é um assunto encantador, né? A gente vê, eu fico imaginando, conforme a gente conversou antes, né, daqui da gravação do programa, o valor familiar, o respeito aos pais, né? Mas principalmente essa autossuficiência nesse etnocentrismo, né, que as famílias vivem lá, é algo muito interessante. Eu parabenizo você pela sua pesquisa, espero que você colha bons frutos, né, dessa pesquisa e que, quem sabe, a gente possa também conversar outras vezes aqui, até para confrontar esses valores, né, confrontar esses aspectos com aquilo que a gente entende ser uma postura adequada, um equilíbrio na relação da pessoa humana com o Estado, com a sociedade. De outra vez nós falamos aqui já sobre a influência dos meios de comunicação, da internet, da tecnologia, essa sociedade líquida. Então, parece que quando a gente coloca um extremo ao lado do outro extremo, a gente consegue uma reflexão um pouco melhor, né? Porque, como você disse, parece que para eles não falta, né? Eles conseguem viver sem internet, conseguem viver sem televisão, conseguem viver sem automóvel, né? Pode dar as suas considerações finais. Eles dizem que tudo isso atrapalha a família, atrapalha a boa vida deles, né? Isso vai trazer influências do mundo. Então, é muito interessante realmente o aspecto dessa pesquisa. E eu quero agradecer você também pela oportunidade de estarmos juntos. Espero que tenhamos outras oportunidades. Que bom, que bom. E também você, nós esperamos que você esteja conosco aqui já no próximo programa Família e Sociedade. Até lá!